uma leitura, vou fazer uma leitura bíblica, né, de uma parte aqui do Coríntios, que eu acho muito bonita. E aí eu escolhi para ler para vocês, né, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? O amor é o dom supremo. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor, ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Em esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, nesse instante, eu peço a espiritualidade que comanda, que preside, que coordena os trabalhos da nossa casa, da Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística. Peço, nesse instante, aos nossos guias, mentores, protetores, desenvolvedores, de todos que aqui estão presentes, a permissão para que possamos dar essa aula e falar sobre este assunto que foi escolhido para hoje, com a inspiração do mais alto, com a proteção, com a condução, com a guiança daqueles que nos protege, que nos inspira, que nos dá a clareza daquilo que precisamos ter como conhecimento para seguirmos o nosso trabalho mediúnico, o nosso desenvolvimento. E assim, peço permissão, com muita paz, com muito amor e muita alegria no coração para dar início à aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá? Todos bem? Falem comigo, por favor, não me deixem só. Tudo bem, Então Paty. Ó, tá. esse é o primeiro slide, após aquela abertura, né? E Sim, aí sim, fique à vontade. certo. Então vamos lá. Vamos falar sobre chakras, né? E aí o primeiro slide mostra bem, vou colocar aqui que eu tenho a minha colinha, tá, gente? Eles são. Bom, a gente fala muito em chakras, em energia, a gente trabalha com isso, né? E aí a palavra chakra vem do sânscrito, né? E é onde entra e sai a energia vital. É, eu não sei se algum de vocês já assistiu uma aula que eu dei na Sala Luxor sobre energia vital,
E estudando sobre o assunto, eu percebi, né, também, lendo, né, sobre isso, nós somos um grande gerador de energia. Então, à medida que a gente gera energia, a gente também recebe uma troca com o meio, né? E os chakras, eles são esses centros energéticos que faz essa movimentação de energia, de entra o que entra e o que sai do nosso corpo, do nosso espírito, né? Quando eles estão inativos, eles parecem uma roda. Eu não sei se vocês já viram, provavelmente já viram fotos em livros, em algum material sobre o tema, em que ele parece uma roda, né? Um círculo com vários círculos por dentro, né? Concêntricos, e aí ele tem uma correspondência, né, no nosso corpo. A gente vai falar um pouquinho mais na frente como é que eles se apresentam no nosso corpo, mas é importante a gente imaginar como se fossem rodas que giram. E aí esse giro, ele vai ter uma velocidade, ele vai ter uma cor, ele vai ter um som, ele vai ter uma função. Então, os nossos chakras, eles fazem tudo isso, eles têm todas essas características, né? E cada chakra está associado, por similaridade vibratória, a uma parte de nós mesmos. Então, partes do nosso corpo, sistemas do nosso corpo estão interligados com os nossos chakras. Cada chakra ele está ligado a um sistema, a órgãos do nosso corpo e nos nossos corpos sutis também, né? E aí no slide fala de notas musicais, uma função, tem a função física, a função energética, tem a função né, nos nervos, em toda a comunicação do nosso corpo. E aí ele traz também, né, nos nossos sentidos, os elementos terra, ar, fogo e água. Vamos adentrar um pouquinho mais nessa explicação. Pode passar, Rafa. Obrigada. Então, aí, nessa figura, mostra bem, né, as energias, que tipo de energias que a gente faz troca com o universo, com o meio em que a gente está inserido, né? Então, nós temos as nossas energias físicas, né? E aí elas vão adentrar nos nossos corpos. Não tem como falar de chakras sem falar nos nossos corpos, pelo menos nesses três principais, né? Nosso corpo físico, que é a matéria, o duplo etéreo, que é bem pertinho, né, do nosso corpo físico, milímetros do nosso corpo físico, e o nosso perispírito, né, que é muito importante também nessa questão da troca energética com o meio. E aí nós temos as energias físicas, as vitais e as espirituais. E aí vocês percebam na figura que cada energia está num setor, né, numa parte do nosso corpo, né? Então, isso significa que ela vai fluir por essas partes, ou vai entrar e sair por esses setores dos nossos corpos, né? E aí, assim, a gente pode ter, né, uma movimentação energética dos nossos chakras de uma forma equilibrada ou desequilibrada. E é aquilo que eu falei antes no slide anterior, né, em termos de velocidade, cor, som, tudo isso vai se modificar à medida que você tenha mais ou menos equilíbrio no energético dos seus corpos, no seu corpo físico e os outros corpos sutis também, tá? Então, assim, e aí vem um conceito de plexo. O que seria o plexo? Né? A gente já ouviu, o plexo solar, nossos plexos, né? O que significa isso? O plexo é como se fosse uma caixa, imagina uma caixa de ligação elétrica. E aí você tem dentro da caixa vários fios, né, interligados para transmitir, né, essa energia que está sendo gerada ali naquela caixa. Lembra que eu falei que nós somos geradores de energia, certo? E aí nós temos essa caixa que vai estar produzindo e transmitindo para todo o nosso corpo essa energia. Então, não é só naquele. Vamos tentar explicar de uma forma mais prática. Então, a energia entrou pelo chakra. Ela não vai ficar só onde o chakra está.
essa energia ela vai circular pelos canais energéticos por todo o nosso corpo, né? Nossos corpos, na verdade, não só o físico, né? E o centro de força, ele se encontra mais no perispírito, né? Que seria a mesma coisa. Centro de força e chakras têm o mesmo significado, tá certo? O plexo, ele já fica no corpo físico, então seriam os nossos canais no corpo físico. E aí, lembrem, essa comunicação físico e corpos sutis, ela acontece o tempo inteiro. E aí, essa transmissão energética, ela pode ser positiva ou não positiva, né? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ok, Rafa. E aí, antes de falar um pouquinho sobre tela búdica, né, ou tela etérica, eu vou falar um pouquinho dos tipos, né? Dos tipos de função dos chakras. Nós temos as funções fisiológicas, que vai. Rafa, volta só um pouquinho o outro slide, por favor. Está vendo as energias físicas, né? Nessa parte de baixo do corpo humano? Então, ali nós temos as funções fisiológicas, que vai abarcar o chakra básico, o genésico e o gástrico. Depois a gente vai falar direitinho onde fica cada um, como é que eles vão funcionar. Nós temos as funções emocionais, que aí vai subindo nessa faixa intermediária, que é o cardíaco, né? E vai pegar um pouquinho do laríngeo também. E os espirituais, as funções espirituais, que são essa parte mais para cima, né? Então, nós vamos ter o frontal e o coronário, tá bom? Pode passar. E aqui, os chakras, eles são considerados como válvulas de fluxo variável, né? Então, não é toda energia que chega até nós que ela vai entrar do jeito que ela chegou, né? Então, vamos imaginar que eu estou recebendo uma iluminação de um ser muito elevado. Então, não quer dizer que aquela energia do ser elevado que está emanando na minha direção, ela vai chegar exatamente como ela está vindo. O que, que vai acontecer? Vai acontecer um filtro, uma filtragem dessa energia para que ela chegue até mim. Por quê? Porque senão a gente desintegra. Dependendo da energia, né, do, do tanto que essa energia é elevada, do tanto que ela vibra alto, a gente pode ter consequências nos nossos corpos e no nosso corpo físico, inclusive. Então, vamos imaginar, se um ser ascensionado, né, um mestre ascensionado, ele vai emanar uma energia para cada um de nós, e essa energia ela vai vir pura, né, de uma luminosidade imensa, então ela não pode adentrar aos nossos chakras da forma como ela está vindo. Ela precisa ser canalizada, filtrada e chegar de uma forma que a gente consiga perceber e sentir essa energia. Então, quem é que faz esse filtro, né? É exatamente a tela búdica ou a tela etérica, como está aí na figura para vocês, né? Então, vem a energia do campo astral para o corpo físico e ela é filtrada para chegar no corpo físico. Ficou claro até aqui? Rafa, eu não estou vendo os comentários nem as perguntas, tá? Se você puder depois me ajudar, eu só estou vendo o slide, na verdade. Tá, fica tranquilo. Aí fica a seu critério, né? Se abrir para as perguntas num segundo momento ou pelo chat. Você só fala a forma como você prefere, que eu fico antenado aqui. Não, beleza, vai melhor mais no final mesmo, tá? Então, essa variação, né, energética, ela é controlada por esse dispositivo que faz a conexão entre o corpo astral e o corpo físico. Esse dispositivo tem, né, o nome de tela etérica, tela búdica, e conforme a designação que lhe é dada nos estudos esotéricos. Então, muitos estudos esotéricos tratam desse assunto, né? Pode passar. Essa tela é como se fosse uma peneirinha, sabe? Imagine uma peneira que você está ali, né? Peneirando alguma substância, e ela é uma malha finíssima. E aí ali vai filtrando, como eu falei, as energias. E aí o que que acontece se a gente tem alguma
falha nessa tela, alguma falha nessa filtragem, né? Isso a gente nós vamos ter problemas relacionados a isso, tá? Então, assim, aquela figura que eu mostrei anteriormente, ela demonstra um intenso volume de energia do lado astral, do campo do plano astral, e de todo modo, aquele volume, só umas poucas partículas controladamente passam pela tela etérica, avançando para o lado do plano físico. É graças a essa tela que o homem, de uma maneira geral, está protegido contra ataques de entidades de baixa qualidade que, usando os canais abertos, exerceriam influência permanente, tal como acontece na obsessão. Portanto, a tela etérica é defesa físico-psíquica natural contra situações indesejáveis provenientes do plano astral. Então, eu dei o exemplo de uma energia muito positiva, elevada, chegando até cada um de nós. Mas também as energias, né, de baixa frequência, de entidades que não são tão da luz, elas podem também passar e chegar até nós, e essa tela vai nos proteger dessas energias. Então, a energia vai chegar, pode chegar ou não até cada um de nós, mas, de qualquer forma, ela vai ser filtrada. E aí, o que faz não chegar, né? O que nos protege além da tela búdica? Né? Além da tela búdica, a nossa vibração energética. Se a gente vibra alto, com uma energia elevada, as energias que não são tão elevadas, né? São de baixa vibração, elas não vão ter acesso, né? E aí eu vou trazer um exemplo aqui, que eu já ouvi várias vezes. Eu não sei se todo mundo é da mesma época que eu, mas vamos lá. O LP, não sei se todo mundo já viu, o LP, ele rodava numa rotação mais lenta. Então, se você jogasse uma poeirinha fina, né, no LP, essa poeirinha ia grudar e a rotação lenta ia junto, a poeira junto com o LP, né? O vinil, enfim. Se você pega um CD que roda muito mais rápido, joga a mesma poeirinha fina, provavelmente essa poeirinha ela vai bater no CD e ela vai sair, vai ser jogada fora, porque a rotação está mais rápida. Então, imagine uma energia que não seja boa, parando, né, numa situação em que você está vibrando de forma mais lenta, ela vai colar, ela vai grudar. E se você estiver rodando ou girando a sua energia, vibrando numa rotação mais rápida, ela provavelmente não vai ficar. Então, além da tela búdica, a gente tem essa outra maneira de se proteger, né, contra essas energias. Ok. E aí, mais uma vez, né, mostrando a tela búdica e como ela funciona, né? Por outro lado, o exposto acima nos remete a uma dedução inevitável. Deduzimos que se acontecer algum dano na tela etérica, estará a pessoa na iminência de se envolver com, talvez, grave desastre físico-psíquico. O dano a que nos referimos pode ser o rompimento da malha ou a dilatação de seus furos, num momento em que o indivíduo não esteja preparado para conviver equilibradamente com maior volume de fluxo energético. Esse excesso de fluxo energético causar-lhe-á distúrbios psíquicos e orgânicos, circunstâncias de que muitos se queixam os médiuns e terapeutas de um modo geral. Eu quis ler porque isso acaba passando um pouquinho pelos conhecimentos que eu já tive em alguns outros lugares, de que quando a gente tem ranhuras na nossa tela búdica, a gente pode ter um acesso, né, direto com o campo astral. E como a gente não tem preparo para isso, né, imagina você vendo o mundo espiritual o tempo inteiro. Isso pode gerar um grande desequilíbrio psíquico, inclusive, né? Se tiver rompimento na tela búdica, maior vai ser o dano causado, né? Então, muitas vezes a gente, eu não sei se todo mundo aqui ou se alguém já foi num hospital psiquiátrico. Hoje a internação psiquiátrica é um pouco mais diferenciada da época que eu fui visitar, né? E, e você vê muitas pessoas, muitos internos falando, eu estou vendo, conversando,
o que que é isso? É uma doença mental, a gente vai ver lá, né, caracterizada, tem um porquê dela existir, mas na contraparte espiritual, geralmente são pessoas que têm esses danos na tela búdica. Então, eles começam a desenvolver problemas psiquiátricos mesmo, a partir desse rompimento, dessas ranhuras na tela búdica. Também a tela búdica tem a função é, de nos preservar das nossas lembranças de outras vidas também, né? Então, ela tem várias funções importantes para a gente. Pode passar, Rafa. Então, vamos lá. Os chakras são maiores em números, os maiores chakras são os principais, os 7 chakras, mas nós temos pequenos chakras por todo o corpo. Nosso corpo ele é repleto de chakras, tá? Só que pequenos. E aí, mais um parêntese, né? Eu não sei se todo mundo já percebeu, né, que as entidades quando vêm, e muitas vezes a gente, quando está fazendo a própria autolimpeza, né, que a gente estala o dedo. Então, qual que é essa função de estalar o dedo? Nós temos pequenos chakras em todos os nossos dedos, né? Na ponta dos dedos nós temos chakras. Temos chakras na palma da nossa mão. Então, quando a gente faz esse movimento, as entidades estão fazendo esse movimento, está sendo ativados os chakras que existem na mão. E como a gente tem, né, muitos trabalhos em que a gente faz esse movimento com as mãos, o nosso braço é um canal de energia, né, por onde vai passar a energia, então isso aqui faz ativar esse chakra da mão, onde vai passar melhor as energias ali para serem transmitidas. Mas vamos lá. A denominação dos principais, né, o centro básico, fundamental, raiz. Eu não sei falar sânscrito, não, tá, gente? Mas vamos lá. Muladhara, né, que é de baixo para cima, tá, gente? Então, depois eu vou mostrar a localização de cada um deles. Temos o centro genésico ou sexual, que aí tem esse nome em sânscrito. Tem o umbilical, gástrico ou plexo solar. O cardíaco, o laríngeo, o frontal, o cerebral e o coronário. A maioria de vocês já deve ter esse conhecimento, né? Vamos lá. Pode passar. Tá? Obrigada. Além desses, né, nós temos outros e a gente tem o centro esplênico, além dos principais, a gente tem o centro esplênico, que fica na altura do baço, né? Então, é mais ou menos do nosso lado esquerdo, abaixo do nosso peito, né? Na parte do lado esquerdo, onde fica... Eu fui procurar onde ficava o baço, tá, gente? Então, é mais ou menos nessa parte que fica do lado esquerdo, mais para o lado esquerdo. E nós temos o centro humeral, que fica bem nas nossas costas, ali na região do pulmão esquerdo, né? Então, cada um desses chakras vai ter uma função, vai ter uma característica específica. Um chakra é determinado pela interseção de vários nadis. O que são os nadis? São os canais energéticos, né? Então, é por onde vai fluir a energia que ela é captada pelo chakra. Sabemos que existem mais de 72 mil nadis. Imagina isso pelo nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é um emaranhado de canais energéticos vivos, fluindo, e quando existe algum bloqueio, né, energético desses canais, a gente pode sentir isso realmente no físico, né? A manifestação desses bloqueios dos canais energéticos. Portanto, é fácil ter uma ideia de quantos chakras existem no nosso corpo. Muitos chakras, né? Alguns muito pequenos e todos com funções específicas. E aí, alguns têm relações com órgãos, glândulas e alguns tipos de emoções. Vamos lá. Aí vem a figurinha, né? Eu vou olhar aqui na minha cola, porque aí eu não estou enxergando nada, gente. Eu estou vendo no celular, então está bem pequenininho. E aí na minha cola também está pequenininha. Mas vem mostrando para vocês aí as cores dos chakras. E aí, a gente tem um canal energético muito importante. Quando eu for falar de Kundalini, ele é fundamental para o fluxo dessa energia Kundalini, que é a nossa coluna vertebral.
Então, lateralmente à nossa coluna vertebral, como mostra na figura, existem canais energéticos e eles vão fluir de uma forma de fluxo energético de subir e descer. Então, um sobe, a energia sobe, depois ela desce e assim vai. Então, existe esse fluxo energético. Tá? E aí vem na ilustração algumas cores relacionadas aos chakras. E lá em cima, que é o nosso coronário, né, a gente tem a junção de todas as cores, demonstrando que é o nosso principal chakra que tem contato com a espiritualidade, é onde a gente recebe as energias mais sutis, mais elevadas. Pode passar. Então, os chakras eles estão todos interligados, como eu falei, né? E o desequilíbrio no chakra ele pode ser causado por excesso ou por deficiência, por ser muito ativado, hiperatividade, ou pela falta ou redução de atividade, né? Então, o descontrole, a obstrução do chakra, ele pode atingir a nossa energia vital, nosso psiquismo, as nossas emoções, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. Então, tudo isso pode ser afetado por desequilíbrios nos nossos chakras. E aí a gente precisa entender como fazer para que isso não aconteça, né? Já o bom funcionamento estimula o autoconhecimento, a realização, não só da vida material, mas também da vida espiritual. A maior parte das vezes, os desequilíbrios são provocados por bloqueios que têm origem nas emoções. Lembra dos bloqueios dos canais energéticos? Então, existe essa relação, né, dos bloqueios dos canais energéticos, ou seja, é como se fossem as nossas veias, né? O sangue ele precisa circular. Então a energia precisa circular. Se tem algo impedindo, vai acontecer é, vai acontecer um bloqueio e aí um problema naquela região ou algo relacionado àquele chakra. E aí também, né, tanto o bloqueio quanto o fluxo pode ser tranquilo e correr tudo bem, né? Então, esse processo está intimamente relacionado com a nossa consciência, e é por isso que é muito importante realçar que não são nossos exercícios exaustivos de alinhar os chakras, né? Não adianta a gente ficar tentando alinhar os chakras, né? Ah, vamos fazer o exercício mentalizando as cores dos chakras, mentalizando os chakras em equilíbrio, funcionando de uma forma equilibrada. Só isso não é suficiente. A gente precisa ter uma mudança de postura, né? Então, quanto maior o nosso nível de consciência, mais harmoniosamente funcionam os nossos chakras. Então, a consciência de quem somos, do que estamos fazendo aqui, né? A consciência da nossa do quão próximo ou longe a gente está da nossa reforma íntima é que vai fazer com que os nossos chakras estejam funcionando da melhor forma possível para a gente. Sim, agora eu estou vendo aqui o chat, né? A meditação diária também ajuda, né? A meditação. Então, assim, em relação ao fluxo energético, do que entra e do que sai, a gente teria que ter uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida, que vai envolver alimentação, posturas mentais, exercício físico. Então, assim, cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, faz com que os nossos chakras também se alimentem disso e sejam nutridos dessas energias positivas que a gente absorve. Pode passar. Então, aqui, vamos pensar num indivíduo primitivo e rudimentar. O que seria esse indivíduo primitivo e rudimentar? É aquela pessoa muito materialista, que facilmente perde a paciência, fica nervoso, tudo é material, não tem consciência nenhuma do espiritual, não eleva o seu pensamento, está o tempo todo insatisfeito, reclamando. Então, como é que vai ser o chakra dessa pessoa? O giro vai ser lento, emperrado, né? Bem devagar. Ele vai diminuir de tamanho, isso com o tempo, tá, gente? Não é assim, eu fiquei com raiva, meu chakra vai mudar para sempre. Não, ele vai mudar. Quando você tem uma crise nervosa, ou quando você tem uma crise colérica,
seu chakra vai mudar de cor, vai mudar de rotação, vai mudar de tamanho, mas você voltando ao seu equilíbrio, ele vai voltando também à rotação normal e adquirindo o aspecto positivo. Mas se uma pessoa é dessa forma durante a vida, ao longo da vida, então ele pode ter sim essa redução de tamanho, né? E pode ficar no tamanho de 5 centímetros. Por vezes, as cores são escuras, oleosas, e a função só atendem às necessidades vitais do corpo etérico e do corpo físico. É como se fosse assim, ele vai funcionar tipo mínimo necessário para você continuar vivo. É isso. Agora, se é uma pessoa espiritualmente bem desenvolvida, que tem uma consciência mais elevada, né? Então, o aspecto e o funcionamento do chakra, ele vai ser brilhante, ele vai ser translúcido, né? Um diâmetro, né? Potente, acelerado, a rotação vai ser mais acelerada, e aí ele aumenta muito, é ampliado de tamanho de 15 a 25 centímetros. Então, todos os chakras vão ter as suas cores, todos vibrando e brilhantes, e vão canalizar maior quantidade de energia vital, psíquica, que facilita o desenvolvimento das faculdades do espírito. Então, os nossos chakras, eles são muito importantes para a gente pensar como que a gente está agindo no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos lá, Rafa. E aí, aqui mais uma ilustração para vocês terem uma noção do que é um chakra bloqueado, desfigurado e o vórtice desviado, né? Então, o vórtice foi para o outro lado. Então, aí, só para ilustrar para vocês. Pode passar, Rafinha. E aqui, os nossos chakras, centros de força, né? No duplo etéreo e no pré-espírito. Então, os chakras etéricos, eles se localizam no duplo etéreo, né? Etérico. E quais são as características? Não tem consciência própria e nem funcionamento autônomo, né? Então, eles são chakras mais de conexão entre os mundos material e espiritual, onde há essa desintegração do fluido vital. Então, ele tem uma duração transitória. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem a morte do corpo físico, esse chakra ele vai desativar, ele vai parar de existir. Quando nós temos os chakras, os centros de força espirituais, né, eles se localizam no... Eles entendam, a relação, né? Então, o chakra está no corpo etérico, no duplo etérico e no perispírito. Ele está ali, certo? E aí, quando acontece a morte do corpo físico ou do duplo etérico, ele vai desativar e ele vai morrer, junto com o corpo físico. O do perispírito, ele vai continuar. É nosso centro de força, é onde a gente vai, além desta vida, né, no físico, ele vai continuar permanente, estável, definitivos, ele vai com a gente para o mundo espiritual. Basicamente é isso. Pode passar. Não, vamos lá. Aí eu não consigo nem aumentar a letrinha. Mas o que vem dizendo aqui? Que a importância, né, dos chakras principais aqui, dos chakras espirituais. Lembra que eu falei que são Você quer que eu leia essa, Paty? Oi? Quer que eu leia para você ou não? Não, tá dando, tá dando. É Tá, porque no celular a telinha é bem pequenininha, né? Mas tá vamos bom. lá. Beleza. Então, os chakras espirituais, né, que tem essa ligação com o mundo espiritual, mas de uma forma mais elevada, vamos pensar assim, são os centros, o nosso coronário, né, o nosso laríngeo, né, e o chakra frontal. Então, esses 3 chakras daqui, da cabeça, né, pescoço, cabeça, são os chakras que nos mantêm em conexão com o mais alto, com a energia mais sutil, com a espiritualidade num nível mais elevado. Então, são energias que vão adentrar os nossos corpos, né? Os nossos corpos físico, espiritual, enfim, de uma forma mais sutil e mais elevada. Então, eu quero me conectar com uma energia de um orixá ou de uma entidade que tem uma energia muito elevada. Então, os nossos chakras superiores eles vão ser ativados, eles vão estar
em funcionamento de uma forma para captar essa energia. Lembrando que ela vai ser filtrada pelo nossa tela búdica, né? Ok, pode passar. Agora eu vou precisar da sua ajuda. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Gente, está muito pequenininho a minha colinha. Então, aqui nós temos os dois lados, né? Nós temos a influência de entidades inferiores e entidades superiores. Aonde que elas vão geralmente, tá? Atuar, né? Então, no chakra básico, geralmente as entidades inferiores, elas vão dos chakras da parte inferior do nosso corpo, certo? Então, nós temos aqui o chakra básico, onde os obsessores vão poder ali, eles geralmente atuam nesse chakra com uma energia deletéria, tentando desarmonizar, tentando fazer com que a sua energia básica ela seja atacada ou influenciada de uma forma negativa. Nós temos o esplênico, que aí vai ser uma atuação um pouco mais de retirar energia, né? Drenar sua energia. Então, no esplênico, perto do baço, onde fica mais ou menos ali o centro de força esplênico. Então, é onde os vampiros astrais eles geralmente atuam, né? E no plexo solar, que são as energias. Lê para mim aí, Rafa, por favor. Essas são as entidades sofredoras. Agora eu Isso, consegui ver. estava abrindo aqui. Chakra das emoções, usado pelas entidades sofredoras para sua manifestação, que faz com que o Isso, médium canalize as emoções e sofrimentos físicos e morais dessas entidades, tornando conveniente a sua limpeza e reenergização após o trabalho mediúnico. isso. Então, o nosso plexo solar, ele é um grande chakra, né? O nosso plexo é um grande sugador de energia. Vou usar essa palavra para ficar mais fácil. Então, ele vai absorvendo a energia dessas entidades sofredoras. Geralmente são energias muito materiais, muito, como é que eu diria assim? Dizem, né? Tem alguns estudos até que falam que o nosso intestino, né? O nosso estômago, o nosso intestino, essa região nossa, seria o nosso segundo cérebro, né? Então é onde a gente capta muito essas energias e, e causa um desequilíbrio muito grande também, né? Então, geralmente esses chakras inferiores são os mais visados pelas energias deletérias, enfim, negativas. Não gosto de falar negativos, mas das entidades inferiores, né? Da não-luz. E aí os chakras superiores é onde as entidades superiores elas têm mais influência, elas conseguem um acesso mais rápido, né, às nossas emoções, a nossa vibração, os nossos corpos de uma forma mais atuante, né? Então o cardíaco, né, é mais relacionado às emoções, é aquilo que você sente, né, a forma como você lida com as suas emoções. Então, ele é mais esse chakra relacionado às emoções mesmo. O laríngeo é o que você fala, né? Então, a palavra, a sua forma de se posicionar no mundo, né? Os trabalhadores que trabalham com psicofonia é um chakra muito utilizado, né? O frontal tem relação com a vidência, com a audiência também, né? O humeral, ele tem mais a psicografia, né? E o coronário com a inspiração, a intuição, né? Geralmente a intuição ela vem por meio desse chakra coronário. Ok, Rafa. Bom, aí a gente traz, né, a posição dos chakras, né? Então, onde é que eles estão localizados e o que que eles vão captar, né? Então, o coronário, captação de energias cósmicas, né? Ele fica no alto da cabeça e é muito interessante que quando a gente olha essa figura, a gente vai ver que nós temos o chakra coronário no alto da cabeça e ele tem uma correspondência. Lembra que eu falei que a nossa coluna é um grande canal energético?
E ele tem uma correspondência com o chakra básico, que está lá embaixo, que ele fica bem embaixo, perto da genitália, né? E aí ele tem essa correspondência. Então, um está virado para cima, que é o coronário, e o outro está virado para baixo. E esse fluxo energético ele vai passar pelos nossos canais, e o grande canal energético que faz esse fluxo de subir, lembra que eu falei que sobe, desce, ele se encontra na lateral da nossa coluna vertebral. Então, nós temos também aí essas funções dos outros, né? Ó, clarividência, né? No frontal, a psicofonia no laríngeo, né? E aí nós temos também a incorporação ali atrás, né? No humeral, que a gente falou no humeral, mas ainda não falamos tanto dele. Nós temos o cardíaco, né? Os chakras frequentemente de vampirização, como eu falei, são esses mais abaixo, né? E principalmente esse do esplênico, que fica perto do baço. Até aqui tudo bem, gente? Está indo bem? Eu estou fazendo bastante força para conseguir enxergar, mas eu acho que está indo, né? Vamos lá? Tá indo super bem, Paty. Então vamos. Então, glândulas e chakras. Nós temos as nossas glândulas e a função que elas têm no nosso corpo. Quando a gente fala em glândulas, a gente vai pensar em hormônio, né? Geralmente, são as glândulas que vão fazer o funcionamento dos nossos hormônios. E a gente tem uma glândula muito importante, que é a epífise, que nada mais é do que a nossa glândula pineal, né? Então, todo o processo mediúnico, ele acontece na ativação dessa glândula pineal. Ela tem um papel extremamente importante, né? Na nossa mediunidade, no nosso desenvolvimento mediúnico, e é a ponte entre o mundo físico e o mundo extrafísico, né? E aí, geralmente, as pessoas, quando falam, você é médium, aí dá um desespero para algumas pessoas, né? E a gente, quem nunca passou, né, por um susto, né? O que é isso, né? Porque, como assim? O que é ser médium? Justamente o que é aquela pessoa que está intermediando, é o mensageiro, é quem fica entre o campo físico, né, e o campo astral, o lado espiritual e o lado físico. Então, nós temos essa faculdade, esse dom, essa faculdade, essa habilidade, cada um dá o nome que achar que é mais adequado, mas ser médium é isso. E a nossa glândula pineal é que é a grande responsável pelos fenômenos mediúnicos. Então, é uma espécie de tradutora, traduz para o espírito as impressões recebidas do mundo físico, como transfere para o físico as influências do espírito. Então, ela é tipo, sabe aquele rádio, né? É o rádio. É o rádio que vai transmitir o que está acontecendo no físico para o espiritual e do espiritual para o físico. E aí, se a gente não está bem sintonizado com o rádio, o que, que vai acontecer? Interferências, né? É bem interessante a gente pensar nessa glândula como um rádio mesmo, que vai captar essas informações, né? Porque isso, à medida que você está sintonizado com o seu rádio, você vai captar melhor essas informações. É por intermédio da pineal que podemos ver no nosso passado, pois através dela, num processo bem elaborado de regressão de memória, se canaliza os arquivos de todas as nossas vivências anteriores, que são os nossos arquivos, o nosso arquivo arcárticos. Enfim, nossas vidas, as nossas experiências. Então, a gente traz essa bagagem, e se a gente fizer num processo de regressão, e aí, assim, muito cuidado com isso, porque não é muito aconselhável, né, a gente ficar fazendo esse tipo de terapia de regressão, né, para saber o que a gente foi em outra vida. Isso é uma curiosidade boba, na verdade, porque o que mais nos interessa hoje, a gente já tem que lidar com o que a gente já tem hoje. Imagina se a gente começar a ter acesso
ao que a gente fez ou que deixou de fazer em outras vidas. Eu sei que todo mundo tem curiosidade, eu também já tive, mas não leva a gente a lugar nenhum, né? Eu acho que o que a gente precisa se preocupar mesmo, se preocupar, não de ser uma preocupação, mas de ser algo que a gente precisa estar focada no nosso dia a dia, no aqui e agora, né? Então, em um médium bem experiente e equilibrado, essa glândula, no momento em que ela está em intercâmbio com o mundo espiritual, se apresenta em belíssima radiação azulada. Então, ela irradia essa luz, né, meio azulada, os videntes, né, conseguem ver isso. Lembrando, tudo o que se falou até aqui, podemos dizer que o ser humano é um gerador, captor de energia, e o sensitivo ou médium em especial tem em si essas forças, peraí, essas forças centuplicadas, isso, é potencializado. Então, o médium ele tem essas capacidades potencializadas. Quando elas se movimentam ascendentemente através de sua coluna vertebral, vão se chocar com o topo craniano. Nesse momento, se o chakra coronário e a epífise, ou né, a pineal, não funcionam a contento, surge a congestão, o acúmulo. Este ocasiona forte pressão que se traduz em desagradabilíssimas dores de cabeça. O treino disciplinado para ajustar o despertamento dessas forças vai diminuindo a incidência das enxaquecas, pois facilita a fluidez energética em seus círculos. Havendo fluidez, não ocorre congestão. Então, o que é essa congestão? É a obstrução do canal energético. É justamente aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, a energia ela vai tentar fazer o fluxo normal, né, dela, mas não vai conseguir por algum bloqueio. Então, esse bloqueio ele pode gerar essas dores de cabeça que foi citada aí. Não quer dizer que toda dor de cabeça é sobre isso, mas existem dores de cabeça que têm relação com esse fluxo energético. Não esqueçamos que a atividade paranormal ou mediúnica é resultado da ação de uma somatória de energia sobre um agente físico, isto é, um acréscimo de energia sobre uma determinada pessoa. Ora, para resistir a esse acréscimo de energia sem sofrer nenhum dano, é necessário que o organismo já esteja em seu completo desenvolvimento e em perfeito funcionamento. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? O autor quer dizer que, para que possamos ter um desenvolvimento mediúnico satisfatório, a gente precisa ter o nosso organismo físico, né? Que é do médium, também em pleno funcionamento, saudável, né? E com desenvolvimento completo. O que isso quer dizer? Que geralmente os médios estão aparecendo cada vez em idades mais novas, né? Então a gente tem visto adolescentes já com a mediunidade desenvolvida, porque a gente tem necessidade que isso aconteça neste momento que o planeta está passando. Então, nós temos tido muito mais jovens médiums, já até vem com a mediunidade já bem desenvolvida, inclusive, por conta do momento planetário que a gente está vivendo. Mas, de qualquer forma, uma mediunidade que uma criança, por exemplo, né, de, sei lá, 6, 7 anos, 10 anos, começa a apresentar sintomas mediúnicos, ela não está com o corpo físico dela completamente desenvolvido. Então, a gente pode acontecer? Pode acontecer. Mas qual que é o indicado? Fechar a frequência dela com o mundo espiritual. Lembra que eu falei da frequência, do rádio, né, da glândula, que faz esse intermédio, né, da pineal, a pineal que faz essa comunicação, é o nosso radinho com a espiritualidade. Então, a gente precisa fechar essa frequência para que ela não fique sofrendo não só ataques, né, porque ela pode ser um alvo fácil, porque ela não está completamente desenvolvida e ela não tem o funcionamento perfeito do seu corpo ainda, né? Mas o amadurecimento mediúnico ele tem acontecido cada vez mais cedo, né? Então, a gente observa que isso é uma necessidade atual que a gente tem. Pode passar.
E aí o nosso querido cérebro, eu adoro cérebro, gente. E aí a gente vai observar algumas estruturas cerebrais, né? Na parte frontal do nosso cérebro estão os nossos raciocínios, nosso raciocínio lógico, a nossa forma de reagir no mundo, né? As nossas habilidades mais de práticas, né? Racionais. O nosso racional está nessa parte amarela, na parte mais frontal. Na parte de trás, a gente tem ali no cerebelo, né? Algumas informações que ficam guardadas ali, né? Geralmente nossas situações de traumáticas, os resquícios das situações traumáticas que a gente já viveu na nossa caminhada, ficam guardadinhas ali nesse lugar aqui verdinho atrás. E aí vai mostrar a hipófise, né, onde é que ela fica localizada no nosso cérebro, e aí ela tem uma correspondência de um lado e do outro. Então, essa fronte, quando a gente coloca muito a mão, né, na fronte de alguém ou na nossa fronte, de alguma forma a gente está com a nossa energia ativando ou emanando algo, né, alguma energia ali para a hipófise. Essa forma é uma forma e a outra é aqui por cima. Vai ter uma figura mostrar a próxima, não sei se é a próxima, mas vai ter uma figura mostrando o que eu estou falando para vocês aqui agora, tá? Então, só para a gente se localizar onde é que fica. Não, pode passar, beleza. Então, quais são as sensações de entrada e saída de energia do chakra? Alguma sensação, alguma consequência a gente vai ter, né? Alguma percepção a gente vai ter disso. Esse é um assunto que depende muito da sensibilidade de cada um, então algumas pessoas vão sentir mais que outras, tá? E isso não quer dizer, eu sou mais desenvolvida do que a outra porque eu estou sentindo mais. Isso quer dizer com as suas habilidades. Tem pessoas que têm habilidades para alguns trabalhos mediúnicos e outras para outros, né? E eu costumo ouvir muito das entidades que todos são importantes. Não importa, na verdade, que tipo de habilidade mediúnica você desenvolveu mais ou menos, mas que é o conjunto, né? E aí na nossa casa a gente tem no dia todo mundo aqui, eu acredito que já foi numa gira. Então todos que trabalham numa gira têm ali as suas habilidades, uns mais desenvolvidos para um aspecto, outros para outro, mas todos num conjunto são importantes da mesma forma, né? Então, é importante a gente entender que essa sensibilidade vai variar de indivíduo para indivíduo, mas cada um tem a sua sensibilidade e ela tem uma função, tem um papel dentro de um trabalho mediúnico, certo? Então, vamos lá. Isso foi só um parênteses. Então, dor ou sensação de peso na boca do estômago. Geralmente é o plexo solar que fecha-se sob forte emoção negativa ou contato com essa energia negativa, trazendo uma sensação de mal-estar. Então, geralmente, quando a gente está diante de uma energia pesada, algumas pessoas sentem no plexo solar um peso, um aperto, né? E isso tem relação com a energia que você está tendo contato. Fortes arrepios. Então, significam que a aura do indivíduo está entrando em contato com o campo energético que vibra em uma sintonia diferente do seu. Esse campo geralmente é negativo. Então, não é um arrepiozinho, tá? Tanto é que embaixo vai falar de arrepios mais leves, mas é geralmente um arrepio bem intenso, né? Então, o seu campo energético, que quem é clarividente vê, né? Mas quem não é não tem essa noção, mas algo ou alguém, algum espírito, que a gente não vê geralmente, né? Adentrou o seu campo. Então, o campo desse espírito, né? Adentrou o seu campo e você sente no seu corpo físico esses arrepios fortes. Então, quando existem arrepios finos, suaves, sabe? Quando você está ouvindo um ponto, aí você sente um arrepio, ou você está fazendo uma oração, eu costumo dizer que eu sou médio arrepio. Então, toda vez que toco um ponto que eu me emociono, eu fico arrepiada e eu sei que é uma coisa boa, né? Então, às vezes você está fazendo uma oração, está meditando, está fazendo algo elevado, né? Que eleva a sua vibração, está fazendo você vibrar mais rápido. Você sente esses arrepios mais leves, mais suaves, né? Sensação de frio. Significa que o indivíduo encontrou um local de fuga de energia
ou entrou em contato com um campo energético negativo ou que lhe rouba essa energia. Geralmente, a sensação de frio é perda energética, né? E aí a gente precisa estar atento a isso, né? Por que que a gente está perdendo energia? O que está acontecendo? Lembra que o fluxo ele acontece de fora para dentro, de dentro para fora. Então, se está havendo essa sensação de frio, e o quão mais intenso ela seja, existe um desequilíbrio. A gente não fica com essa sensação de frio normalmente no nosso, se está tudo funcionando bem, entende? Então, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, por que que a gente está perdendo energia, é alguma influência externa. E aí a pergunta, como que a gente observa isso? Autoconhecimento. Tudo que eu estou falando aqui na aula, dos chakras, as sensações, as percepções, todas essas formas de identificar o funcionamento dos chakras, como eles estão funcionando e o que eles estão realizando no nosso corpo, na nossa vida, tem a ver com o nosso autoconhecimento. Então, o autoconhecimento vai te dizer o que pode estar acontecendo, se é alguma influência externa ou não, né? Mas geralmente muito frio tem a ver com essas características que eu falei. Sensação de calor significa que o indivíduo está recebendo energia, entrou em contato com o campo. Isso, então vamos lá, no calor excessivo. Significa que o indivíduo está recebendo energia, entrou em contato com o campo positivo. Geralmente, as pessoas que sentem calor, principalmente nas mãos, elas estão tendo esse contato com energia positiva. Então, mas também pode sentir pelo corpo todo, não só na mão, tá? E aí, geralmente os médiums de cura, eles têm essas mudanças de temperatura nas mãos, né? Quem é reikiano também pode sentir formigamento, calores, né? Mudança de temperatura na mão, mas não só quem sente calor é uma característica só de médium de cura. Os médios de cura geralmente têm essa característica de sentir mais calor no corpo, nas mãos, mas também médios de cura também têm energias mais frias, né? E vai depender da sensibilidade. Lembra que eu falei no início? Cada um com a sua habilidade, cada um com a sua sensibilidade. Mas é importante entender que essas mudanças de temperatura têm a ver com a mediunidade, né? Formigamento nas mãos, né? Que eu acabei de falar. Os chakras das mãos podem funcionar tanto como receptores, como doadores de energia. Normalmente, a mão esquerda, ela recebe e a mão direita, ela vai doar energia, né? E aí é interessante a gente observar que quando a gente vai formar a nossa corrente, né, a nossa mão esquerda fica sobre a mão do coleguinha e você segura a mão do outro colega com a mão direita para cima. Então, é uma para baixo, outra para cima, certo? E ali se forma uma corrente onde o fluxo energético ele vai circular, né? Ele vai transitar ali nos médios, né? Sentir mexer no alto da cabeça. A sensação do chakra coronário ao se abrir significa captação de energias superiores. Então, algumas pessoas sentem formigamento, dormência, né? Algumas sensações bem no alto da cabeça, e isso tem a ver com. Lembra que eu falei, né, que os chakras superiores eles estão mais ligados a essas energias, e entidades de muita luz elas vão trabalhar nesses chakras. Então, o seu coronário começa a ter algumas sensações, tem a ver com essa energia positiva que está entrando em contato com você. Sentir, não, peraí, torpor na fronte, na base do nariz. Então, é aqui, né? Significa que o chakra frontal está sendo ativado, concentrando, transmitindo energia ou mentalizados, né? Então, geralmente esse chakra aqui tem a ver com vidência, audiência, né? Então, nós temos aqui a ativação desse chakra, a gente começa a sentir sensações nele, né? Ele está sendo ativado. Pode passar. Me ajuda com a hora, tá, Rafa? Porque eu tô aqui no celular. Não, por enquanto tá tranquilo. Beleza, Nove, né? 9 e 10. Só não Tá, consegui joia. ver quantos slides estão faltando ainda, mas já te falo. Tá. Nos trabalhos de passe. Então, e aí vem aquela questão. Mas para dar passe eu preciso incorporar? Não. Você precisa ser médium.
E aí tá tudo certo, você vai dar passe da mesma forma. Lembra que eu falei, né? Que é independente da habilidade ou da faculdade mediúnica que você tenha, você pode ajudar. Você pode trabalhar mediunicamente e é tão importante quanto qualquer outro. Então, a base dos trabalhos de passe concentram-se no conhecimento dos centros de força e na real aplicação das energias radiantes. Então, como é que você vai dar passe numa pessoa se você não tem o conhecimento de onde está o chakra? E aí é muito interessante, porque qualquer pessoa, isso qualquer um pode fazer. A gente pode fazer uma varredura com a mão. Então, às vezes, você vai dar o passe, e aí você vai com a mão e, a depender de como está o chakra ou o local que aquela pessoa está precisando de energia, a sua mão vai parar ou vai mudar algo na mão, alguma sensação vai ficar diferente e você vai perceber que aquele lugar ele precisa de algum cuidado especial. Então, quando você vai dar passe, geralmente, né, nos passes lá, né, na fraternidade, o que acontece? Primeiro limpa, né, tira o que está ali de energia plasmada, energias que estão ali que não são muito positivas, né? Então, você limpa. Depois que você limpa, aí você vai agregar. Então, primeiro você desagrega energias que são não são bem-vindas né, naquela pessoa, ela está carregando ou por pensamento, ou por sentimento, situações que ela passou na vida, no dia, alguma influência externa de algum irmão, enfim. Você vai limpar. Quando você limpa, você desagrega aquela energia negativa, vamos pensar assim. E depois você vai agregar. Quando você vai agregar, você vai colocar energia positiva. Então, você vai, né, distribuir, controlar, dosar a energia no corpo que está necessitando, né? Então, regulam, sustentam os sentimentos, as emoções, alimentam as células do pensamento. Isso é o que os chakras vão fazer. Você vai colocar. Vamos imaginar que eu vou dar um passe numa pessoa e eu coloco a mão aqui no frontal, porque a minha mão na varredura, depois que eu limpei, aí eu vou com a mão e eu senti que ela está aqui com um acúmulo, né? Tem alguma coisa aqui no mental dela que não está bom. Então, eu vou ali. E aí, o que vai acontecer? À medida que eu coloco energia direcionada nesse chakra ou nesse, qualquer chakra, eu vou estar emanando energia, né? Direcionando a minha energia positiva para a pessoa, e o chakra ele vai distribuir nos corpos essa energia que ela recebeu, né? Então, ele vai regular, sustentar os sentimentos, as emoções, vai alimentar as células do pensamento, leva as sensações do corpo físico para o espírito e captam as energias e as influências exteriores. No processo de irradiação para os passes, transmitimos aos outros, pelo mecanismo da nossa vontade, a carga de força vital que dispomos para doar. Então, uma coisa que a gente nunca se atenta, assim, geralmente a gente fica sempre esperando algo externo que a gente quer ser só instrumento, né? Ah, eu vou aqui mentalizar a espiritualidade, eu vou ser instrumento. Tudo bem, mas existe algo muito poderoso que a gente não utiliza geralmente, que é a nossa vontade. A nossa vontade, ela é capaz de modificar estados mentais, emocionais, atuar de uma forma muito mais eficiente nos trabalhos de passe. Então, se eu não estou captando nenhuma intuição, não estou tendo aqui intuição de nada, fiz a varredura, não consegui captar nada, então eu não consegui ver o que a pessoa está precisando naquele momento. Limpar sempre, né? A gente sempre vai limpar, mas aí na hora de colocar uma energia positiva, eu não consegui captar onde ela está precisando mais. O que a gente pode fazer? Ter vontade, vontade de que a pessoa receba luz, que ela tenha um caminho positivo, que ela tenha saúde mental, física, espiritual. Então, a nossa vontade vai plasmando no campo da pessoa aquilo que a gente está intencionando. Então, muitas vezes a gente não se atenta a isso, né? Que a nossa vontade ela é capaz, sim, de transmitir energias positivas para as pessoas, assim como também receber as energias positivas que são direcionadas para a gente. Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho
onde está a nossa vontade, onde a gente está colocando a nossa vontade, as nossas intenções, né? Porque ela tem uma força muito poderosa. Pode passar. E aí, a ilustração, né, do passe e como estimular a mediunidade, certo? E aí, a glândula pineal é essa aí da lateral, né, na fronte da pessoa, acima da orelha, né? E aí, o passista, ele está com a mão no coronário, ativando essa glândula para que ela seja movimentada, irradiada. Isso geralmente é feito nos desenvolvimentos práticos, né? Desenvolvimento mediúnico, no passe para que a pessoa, né, comece a sintonizar com a espiritualidade, abrir um pouco mais o campo, né, para o desenvolvimento mediúnico, a consciência mediúnica, mas também a gente precisa tomar cuidado com isso, né, de não ficar ativando o tempo todo, porque ela é uma glândula importantíssima e como toda glândula que mexe com hormônio, ela vai mexer com várias funções do nosso corpo físico, né, dos nossos corpos sutis e o físico também. Pode passar, Rafinha. Vamos lá. A energia vital que doamos e que é distribuída pelos centros de força vem do fluido cósmico universal. Então, estamos o tempo todo, tudo é energia, tudo é energia. O que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente intenciona, as nossas vontades, tudo isso gera energia e a gente está no mundo, né, envolto de energias. Então, a gente vai captar essa energia vital de várias formas, né? Ao ser absorvido, né, essa energia vital, ela é metabolizada pelo centro coronário, em fluido espiritual, uma energia vitalizadora, imprescindível para a dinâmica do nosso corpo físico, sentimentos, emoções e pensamentos. Após a metabolização, essa energia circula pelos centros de força e é canalizada através da rede nervosa, que são os nossos plexos, lembra? A nossa caixinha de fios, né, que são os nossos plexos, para todo o organismo, com maior ou menor intensidade de acordo com o estado emocional da criatura, porque eles estão subordinados às impulsões da mente. Então, como eu falei, a mente, a nossa vontade, aquilo que a gente intenciona, tem um poder enorme, né? Sobre tudo aquilo que a gente vai receber e tudo aquilo que a gente vai doar. Então, as nossas trocas energéticas, elas passam pela nossa vontade, pelas nossas intenções, pelo nosso estilo de vida, né? Que tipo de estilo de vida eu tenho? Então, aí fica uma reflexão para todos, né? Que tipo de energia eu estou trocando com o meio em que eu estou enfim, né, vivendo, né, no meu contexto familiar, no meu contexto de trabalho, no meu contexto de trabalho espiritual, nos núcleos, né, que eu frequento, nos grupos que eu frequento, na vida. Então, é importante a gente começar a pensar sobre isso. Que tipo de energia eu estou trocando com o meio em que eu estou inserido? Então, é importante a gente entender, porque essa energia ela vai entrar por meio dos nossos chakras e ela vai ser distribuída pelos nossos corpos e vai chegar no nosso corpo físico também. Então, olha o quanto isso é delicado, né? E é importante a gente observar, porque, né, vai chegar no nosso corpo físico em algum momento. Então, tanto os nossos pensamentos quanto nas nossas relações, nossos relacionamentos, a forma como a gente lida com os nossos estresses, nossos problemas, nosso estilo de vida, tudo isso vai influenciar na forma, o que a gente está absorvendo ou gerando no meio de energia. Pode passar. Então, eu vou falar agora dos chakras e suas correspondências, né? Rafa, só me fala depois quanto tempo, 5 minutinhos para pergunta, quanto tempo geralmente a Carla deixa para a gente trocar ideia? Ela geralmente deixa aberto o chat para as pessoas irem perguntando pelo chat. Sim. Quanto tempo antes do término? Você sabe? Sim, mais ou menos? Não.
Não? Tá. E Então, vamos assim, você tem a contar desse slide que a gente está agora, tem mais tem mais uns 20 slides ainda aí pela frente, viu? vamos embora. Não tá. Os chakras e as analogias, né? Então, nós temos aí. Pode ser também. Pode ser no final, pode ser. Acho que é melhor no finalzinho. Quando eu estiver quase terminando, aí eu abro para pergunta. Mas se vocês quiserem fazer comentário também, eu estou conseguindo ver, tá? Vocês falando aí. Então vamos lá. Primeiro, chakra básico. Então, de novo, de baixo para cima, né? Lembrando que ele tem o círculo, né? Chakra, o círculo dele é voltado para baixo, para o chão mesmo, tá? Enquanto o coronário é para cima, o nosso chakra básico ele é voltado para baixo, tá? Qual que são as glândulas que ele vai influenciar? Suprarrenais, a cor geralmente é vermelha, o elemento é terra, o orixá é Omolu e o mantra é Lã. Tá, um pouquinho sobre esse chakra. Quando tem algumas pessoas que estão muito assim, tem vontade da vida, desanimado, com muita falta de energia, muito desânimo, com pensamentos, uma fala muito assim, triste, que você sente mesmo que a pessoa não tem ânimo para nada, né? E com essa sensação de desânimo e falta de energia. Então, geralmente, quando você coloca energia pensando numa cor vermelha nesse chakra, você ativa e você traz essa energia da terra. Tá vendo que o elemento é terra? É telúrica, é uma energia telúrica que está na terra. Então, faz sentido. Se ele está voltado, né? Se o círculo, né? O chakra ele está voltado para baixo, então ele vai absorver essa energia da terra. Então, geralmente, a gente trabalha com essa energia para trazer vitalidade, força, ânimo, né? Trazer essa conexão também com a terra, a pessoa que está muito sem conseguir concentrar, um pensamento muito fluido, vai para lá, vem para cá, pensa uma coisa, pensa outra, e aí você trazendo esse aterramento, que a gente costuma falar, é por meio desse chakra, essa energia da terra. E aí nós temos o chakra genésico, que vai mexer com as glândulas sexuais, a cor dele é laranja, o elemento é água, é Exu, o orixá, e o mantra é Van, né? Então, geralmente esses chakras eles são trabalhados com essa cor laranja, tá? E ele traz também essa energia um pouco mais de ação. Exu é muito ação, né? Realização, fazer, acontecer. Então tem a ver com também essa energia de, né, fazer com que a pessoa caminhe, né? Esses três, vermelho, laranja e amarelo, estão relacionados com essa vontade de ação. É a ação, é a ação na vida, né? Então, o chakra gástrico ou umbilical, né? E aí vem os nomes sânscritos, tá, gente? Depois vocês quiserem treinar, falar. Esse até que é mais fácil, que é o Manipura. Então, quais são as glândulas? Os pâncreas, né? São trabalhados com esse chakra, que recebem a energia desse chakra. A cor é amarela. E o elemento é fogo. O orixá é Ogum. E aí o mantra é Ram. Então, mais uma vez, como é que Ogum, aí se vocês pararem para pensar no orixá, Ogum é aquela energia de ação, de ir em frente, de batalhar, de força, de vencer, de querer, né, realização. Então, esses três chakras eles estão muito ligados a isso, a ação, a realização, a força, a energia. Então, geralmente, esses três chakras mais inferiores no corpo, né? E aí vem o chakra cardíaco, que está ligado com a glândula timo. A cor é rosa barra verde, pode ser rosa, pode ser verde, tá? O elemento é ar, o orixá é Xangô e o mantra é Yan. Então, né, nosso chakra cardíaco, relacionado às emoções, né? A gente começa um pouco
já fazer essa transição da sutilização do que é matéria, do que é ação, para uma coisa mais emocional, né? Então, sentimentos, né? Aquilo que está ligado àquilo que a gente... as nossas emoções mesmo. E aí pode ser emoção positiva ou não, tristeza, alegria, tudo isso relacionado ao chakra cardíaco. E geralmente são essas cores. Então, quer ativar, quer limpar, rosa ou verde. Tem o chakra laríngeo, que está relacionado com a tireoide, paratireoide, né? O azul claro. O elemento é éter, né? Geralmente não, os orixás, o orixá relacionado é a Ibejada, Ibejê, Erê, e o mantra é An, Ran, né? Ran com H, né? An. Então, é o chakra da palavra, né? Aquilo que você fala, é a sua ação, né? Então, nós temos o pensamento, o sentimento e a ação. Então, esse chakra também está relacionado com a ação, com falar, com concretizar, mas ainda assim já é um chakra mais relacionado a emoções, né? Então, geralmente, quando a gente tem problemas de garganta, com a tireoide, está relacionado com emoções, né? E geralmente são emoções que estão ali muito presas, né? Existe um estudo, né, de que quando você fica com essa parte, né, muito travada, é porque você não está conseguindo falar, tá ali com dificuldade de se expressar. Então, isso aqui, né, é um chakra relacionado a esse tipo de sentimento. O frontal, né, que aí sim é a hipófise, lembra? Que vai pegar essa parte aqui, o azul é índigo, o elemento é luz, o orixá é Iemanjá e o mantra é Om. Então, aí já começa mais elevado ainda, né, aquela coisa do, do do sentimento mais elevado, das energias mais elevadas, a gente vai sutilizando. Percebam que à medida que a gente vai subindo, a gente vai sutilizando as energias, né? Então, a energia do chakra frontal é uma energia de mais luz, você vê que é Iemanjá, aquela coisa mais calma, uma emoção mais calma. Tem um lado positivo e tem um lado não tão positivo, né? Geralmente tem um atributo positivo e o atributo negativo daquele orixá e daquele chakra, né? Então, se ele for ativado de uma forma positiva, geralmente é uma energia mais calma, mais tranquila, né? Mas se for negativa, aí já vem outros atributos, né? Mas isso aí é para outra aula. E aí nós temos o chakra coronário, né? Que é a pineal, né? E a cor é violeta e branco. Então, são todos os elementos. Lembra que naquela figura que eu mostrei lá no início da aula, que aqui, né, mostrava como se fosse uma flor, né, de pétalas coloridas de todas as cores? Então, ele faz essa junção de todas as cores. O orixá é Oxalá e também o mantra é Om. Então, a gente tem no chakra coronário essa representação, tanto de cor quanto do orixá. Pode passar. E aí os chakras e os cristais, né? É, geralmente, quando a gente vai associar os cristais, a gente precisa tomar o cuidado de cristais de cores. Isso aí é uma regra mais geral, tá? Os cristais de cores mais escuras, eles devem ser utilizados nos chakras inferiores. Então, é do chakra do plexo solar para baixo, a gente utiliza os cristais de cores mais escuras. O de cores mais claras, aí da parte, né, superior. São os chakras superiores, onde a gente vai usar os cristais de cores mais claras. Para que isso? Para limpar, para ativar, para trazer energia, né? Os cristais, eles podem ser programados, né? Então, ele tem a função pelo próprio elemento do cristal, aquela pedra tem um elemento ali que ele tem aquela função, a cor tem a função, mas você também pode programar o cristal. Então, você pode pegar o cristal, vamos pegar aqui um quartzo branco, né? Você pega o quartzo branco e você programa. Programa mental. Ó, de novo, a intenção. O que eu quero que aquele cristal faça?
eu quero que ele limpe, não, eu quero que ele energize, eu quero que ele faça enfim, um equilíbrio, né? Que faça aquele chakra que eu vou colocar ele em cima, tenha uma rotação harmoniosa, esteja numa rotação dele, própria dele, né? Gire de uma forma mais harmoniosa. Então, você pode programar o cristal e colocar ele em cima do chakra com aquela intenção que você tem, de acordo com o que você, né, programou, certo? Então, em linhas gerais, é isso. Os cristais, eles têm a função e, geralmente, a gente faz essa divisão dos escuros nos chakras inferiores e dos mais claros nos chakras superiores, ok? Pode passar aqui. Então, aí é só mais uma revisão, né, dos chakras, do coronário, do que eles têm, né, qual é a glândula que ele atua, qual que é a consciência, né, de cada chakra. O coronário é a consciência do espírito, o frontal é o intelecto, né, é o sentido, é a visão, é a audição, o laríngeo é a comunicação, o cardíaco são os sentimentos, né, o umbilical são as emoções inferiores, né? Aí é o chakra plexo solar, tá? Esse laranja. Então, são as nossas emoções inferiores. O chakra sexual é a nossa troca sexual, tem relação com alegria, né? Então, mais uma vez, a pessoa que está muito triste, muito desanimada com a vida, geralmente a gente vai ativar esses chakras inferiores, né? E o último, básico, é a absorção de energia telúrica. Então, se você está no movimento de aterrar a pessoa, você vai pensar e ativar esse chakra básico. Ao contrário disso, se a pessoa está muito aterrada, né, muito terra, muito ali, naquele movimento muito da ação, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu tenho energia demais, eu estou o tempo todo ali funcionando, muito ativo, né? O que a gente vai precisar ativar? Os chakras superiores, que é para quê? Para elevar. É o contrário do que a gente faz com os inferiores, né? Na parte inferior. Então, quando você quer fazer com que a pessoa seja mais voltada para o espiritual, saia um pouco da matéria e vá para o espiritual, comece a sutilizar a energia, a sua própria energia, né? A energia que está ali circulando, a gente vai ativar os chakras superiores. Então, nisso você consegue fazer esse equilíbrio. E é muito interessante quando a gente trabalha no ambulatório de Reiki, que você vai fazer a varredura, né, com a mão. Tem algumas pessoas, não sei se algum de vocês já perceberam isso ou tiveram essa experiência, você vai fazendo a varredura e aí você percebe que a parte do plexo solar, né, ali desse laranjinha para cima, tá com uma energia, tá com muito calor. Aí você sente um calor muito grande nessa parte superior. E os chakras inferiores você não sente calor, você sente frio. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está tendo muito movimento, né, dos chakras superiores, e a energia está concentrada nos chakras superiores, ela não está descendo para os inferiores. E isso também é desequilíbrio, né? Então a gente precisa fazer o quê? Fazer com que esse fluxo energético ele aconteça de uma forma mais harmônica. Então a gente vai geralmente pegar aquela energia que está concentrada em alguns chakras de forma desequilibrada. Lembra que o desequilíbrio vem pelo excesso ou pela falta, né? Então tá com excesso ali naquele chakra, naqueles chakras, e aí a gente vai tentar distribuir melhor essa energia para que ela flua de uma forma harmônica no corpo todo. Que aí sim a gente tem o equilíbrio de todas essas energias, certo? Pode passar. E aí, a gente vai. Aqui a gente traz alguns slides, né, bem interessantes que a Carla colocou, que ela vai falar de cada chakra, um por um, detalhes, né, de cada um. Então, onde é que fica, qual a cor, qual o elemento, qual a função, né? Então, o que acontece com o chakra obstruído? Eu acho interessante essa parte para a gente falar, né? Porque a gente já conheceu um pouquinho onde é que ele se localiza, o que é a função principal dele, né? Do chakra, no caso aí a gente está falando do chakra raiz, que é o básico, né?
Então, o chakra obstruído, o que acontece com o chakra básico obstruído? É o homem invisível. A pessoa na baixa vitalidade, enfermiça, parece que não está aqui. Aérea, evita a realidade, não consegue levar seus projetos adiante, nem se sustentar, não se organiza na vida material, sua energia está faltando porque está distante da sua natureza animal. Então, olha que interessante, a gente pode até pensar em alguns momentos da nossa vida que a gente se sentiu assim, né? E aí, o chakra descontrolado. O sujeito fica ligado demais na matéria, alimenta a inveja, cobiça, avareza, fica preso aos prazeres da vida material, que é a ostentação. Então, assim, a pessoa que está ali, né, o tempo todo pensando em obter coisas, eu quero ter tudo do melhor, bom e do melhor, eu vou trabalhar para ter tudo que eu quero. Então, aquela pessoa muito ambiciosa, que alimenta inveja, não pode ver o outro progredir, que começa a ficar querendo que o outro pare, né, de progredir. Isso é realmente muito triste, mas é do ser humano e a gente sabe disso. Então, é o que acontece quando esse chakra ele está obstruído ou ele está descontrolado. Percebam, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Limpar, né? E fazer ele circular de uma outra forma para que ele seja harmonioso, né? Pode passar. Aqui é o genésico ou sexual, né? De baixo para cima de novo também. E aí ele tem, né? Abaixo do umbigo, a cor, o elemento. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Sobre isso. Como é que acontece? O que acontece quando ele está obstruído? Dificuldade em expressar as emoções e receber afeto. Isso acaba prejudicando sua vida sexual. Não sente prazer em nada. Quando ele está descontrolado, o sujeito só vive para satisfazer suas emoções, seus prazeres. Pode desenvolver distúrbios sexuais. Então, aqui a gente tem a obstrução desse chakra, quando ele está. E aí, o que acontece na obstrução? Ele começa a rodar, ele começa a girar de uma forma mais lenta, a cor fica mais escurecida. Lembra que eu falei lá atrás? Ele fica numa rotação lenta, de cor escurecida, e aí ele começa a trazer problemas até no corpo físico, né? E aí, quando ele está descontrolado, e aí é isso, quando ele começa a girar rápido demais, ele está ativado demais, ele está o tempo todo sendo ativado, você começa a ter problemas nessa área das emoções, dos prazeres, né? E distúrbios, podendo chegar a distúrbios sexuais. Então, assim, a energia sexual é uma energia muito forte, poderosa. Ela traz quando ela está sendo ativada de uma forma consciente. Lembra que a consciência que faz os nossos chakras estarem de forma equilibrada, né? Então, quando você tem essa energia de forma consciente, você consegue fazer com que esse chakra funcione de uma forma como ele deve funcionar, né? Então, a gente evita esses problemas apresentados aí. Pode passar. Plexo solar. Então, a gente já viu também onde é que ele fica, qual o elemento. E aí, o que acontece quando ele está obstruído? Né? Está ali com uma obstrução, ele está com o canal energético obstruído, não está passando energia. Então, a pessoa não tem autoconfiança, falta ânimo, força de vontade, o sujeito vive na dependência dos outros, sofre influências externas e ataques psíquicos. Quando ele está descontrolado, girando rápido demais, ativado demais. Exibicionismo, autoritarismo, adora falar de suas aptidões, tem dificuldade de unir a afetividade com a vida sexual. Então, é aquela pessoa que, né, quer estar o tempo todo em evidência, né, e fica se gabando, né, fica falando o tempo todo do que ele sabe fazer, que ele consegue fazer, enfim. E tem dificuldade de associar, né, o afeto ao relacionamento sexual. E aí, quando ele está obstruído, ele traz essas características. E aí, lembra que eu falei lá atrás que esse é um chakra em que os espíritos, né, da não-luz, eles costumam atuar bastante nesse chakra. Quando ele está obstruído ou quando ele está enfraquecido de alguma forma, né?
tanto obstruído quanto descontrolado, ele é um alvo muito visado, né, pelos espíritos da não-luz. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Pode passar. Bom, aqui é o cardíaco, né, do coração, certo? Os elementos aí também. Vamos lá entender o que acontece quando ele está obstruído. O sujeito só pensa na satisfação de seus desejos pessoais, que nunca estão satisfeitos. Tende para a histeria, nunca se sente amado. Dificuldade de amar verdadeiramente, duro de coração. E quando está descontrolado, o sujeito vira um dependente emocional dos outros. Então, a dependência ela vai acontecer nas duas situações, né? Então, a pessoa fica dependente demais do outro, né? E acaba negando as emoções, né? Não é que ele não sente a emoção, ele não percebe. Então, acaba sendo aquela pessoa insensível, né? Que às vezes você está, vou pegar aqui um exemplo, está no desenvolvimento mediúnico e aí tá todo mundo sentindo alguma coisa, aí ele começa a não sinto nada, eu estou aqui não sei por quê. Aí, tá vendo uma pessoa pedindo ajuda na rua e, não, ela está assim porque ela merece. Começa a se fechar, né? As emoções começam a se fechar. E aí, o que a gente precisa fazer? Desenvolver essa sensibilidade, a pessoa fica mais insensível, né? Não quer dizer que se a pessoa está, eu falei do desenvolvimento mediúnico, não quer dizer que ela está no desenvolvimento que ela tem que sentir tudo, não. Mas ela precisa estar aberta a essas sensações, entende? Então, assim, quanto mais você se coloca numa posição de receber, você se coloca numa posição de estou aqui, aberto para essas sensações, né? Se você se fecha e fala, não, eu não sinto nada, eu não vou sentir nada, não adianta que eu não sinto nada. O que você está fazendo? Você está reforçando essa ideia de que você não sente nada, que você nunca vai sentir nada, que você está ali, mas não está vendo sentido. Então, assim, é importante, lembra de novo, a minha vontade tem força, o meu pensamento, a minha intenção tem força. Então, se eu intenciono estar numa postura receptiva, mesmo que eu não esteja sentindo nada no meu, não tem arrepio, nem o arrepio forte, nem o fraco, né? Não estou arrepiando de jeito nenhum, não estou sentindo nada, estou vendo aqui, estou lúcido, estou consciente, não sinto nada. Ok, pode acontecer? Pode, mas a sua vontade interna é o quê? Eu quero estar aqui aberto para esse momento. Então, eu vou ouvir os pontos, eu vou ouvir as músicas, eu vou ouvir as orações, eu vou me colocar numa postura receptiva, né, para receber, para estar ali naquele momento participando daquela situação, daquele movimento energético que está acontecendo. Então, o se fechar é o duro de coração, é o fechar o coração para situações que trabalham com as emoções, né? Vamos lá? Bom, laríngeo, né? O que acontece quando ele está obstruído? O sujeito é insatisfeito com o trabalho, não consegue expressar seus talentos numa profissão que o agrade, falta de criatividade, tem medo de soltar a voz, de se expressar, de dizer não. Descontrolado, tem sucesso, faz a cabeça dos outros com seu discurso, no entanto, suas palavras quase não têm fundamentos. É o verdadeiro marqueteiro. Fala muito, ouve pouco. Então, olha, os dois extremos, né? Aquela pessoa que não fala, né? E que a criatividade acaba ficando atrofiada, né? Não que ele não tenha, mas ele atrofiou a criatividade, ele não consegue ficar satisfeito com o que faz, tem medo de falar, insegurança, né? E o dizer não. Quantas pessoas, né, têm dificuldade de dizer não? Porque, enfim, por várias questões, mas a principal delas é pelo julgamento do outro, né? Se eu disser não, eu não vou ser aceito. Se eu disser não, eu vou estar sendo é, é, delicado, eu vou estar sendo agressivo, e não tem nada a ver com isso, né? Muitas vezes a gente precisa se posicionar, dizer não, colocar limites. O dizer não é colocar limites. Se você não coloca limites, né, na sua vida, nos seus relacionamentos, você vai ser facilmente
invadido, né? E aí, até energeticamente. E principalmente energeticamente. Se você não coloca limites, você é invadido energeticamente. E aí, quando ele está descontrolado, é o oposto, né? Aquela pessoa que fala, 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 fala e não tem conteúdo nenhum, né? Só fala, fica falando, né? Eu costumo falar que é a verborreia, né? A pessoa fala sem parar e você fica assim, até tentando acompanhar o que ela está falando e no fundo ela não está falando nada, né? Então, é o excesso, né? O descontrole desse chakra. Ele pode estar gerando isso. Pode passar. O frontal, né? O que que causa a obstrução do chakra frontal? Tem conceitos confusos sobre a realidade, falta de lógica, desorganização mental, pouco planejamento, intuição fraca, precisa sempre de alguém para levá-lo adiante. E o descontrole, um de seus poderes psíquicos usa seus poderes psíquicos para controlar as pessoas. Mente não, peraí, tem uma ligação aqui. Mente não para, ego inflado, emocionalmente imaturo. Então, o chakra obstruído, né, que, que tem aí, né, essa obstrução, é a falta de lógica, desorganização mental, não consegue planejar, né, não consegue ter uma intuição, a sua intuição fica fraca, não consegue, né, captar as energias que estão à sua volta, não consegue sentir as energias que estão ali. Precisa sempre de alguém para levá-lo adiante, então, mais uma vez, a dependência do outro, né? É uma pessoa confusa, e quando ele está descontrolado, é aquela pessoa que eu diria que se assemelha ao manipulador, né? Que usa seus poderes psíquicos para controlar o outro. Então, é a manipulação, né? E aquela pessoa que mente também. Tem até um transtorno que chama mentomania, que é a pessoa que tem mania de mentir, né? Então, às vezes, pode ter isso aí num caso extremo, tá, gente? A gente está falando dos extremos, então, é o que acontece. Vamos lá. Então, aqui a gente, né, já está no coronário, e aí, o que No- acontece quando... 9h45, tá, Paty? Oi? 9h45, Não estou o te ouvindo, horário. tá? Tá me ouvindo, não? Não, tá ouvindo? Lá longe. Então tá, Olha, chakra obstruído, manda mensagem no WhatsApp, eu vejo. Materialismo, sua vida é norteada pelas suas posses. O áudio está baixo. O meu áudio está baixo também. Ih, é porque entrou uma ligação, gente. Acho que é isso. E eu tirei a ligação na hora. Caramba. O que eu faço agora? Será que se eu colocar o fone melhora? Ah, deve tá. melhorar. Tá bom. Eu tô quase acabando aqui. Beleza. É, vocês estão me ouvindo? Se eu falar mais alto, melhora? Diz aí para mim, se eu falar mais alto, melhora. Ah, tá. Beleza. Beleza, então. Tá. Então, vamos lá. Então, tá bom, Samantha. Um beijo. Obrigada. Então, a obstrução, o materialismo, então, ele está sempre norteado pelas suas posses, status, não percebe a vida espiritual, né? E quando ele está descontrolado, a pessoa não se adapta a esse planeta, se sente sobrando, entre aspas, aqui, e não há lugar para ela. Seu mundo é rico de fantasias e não encontra lugar para seu ideal de perfeição e beleza aqui na Terra. Torna-se distante da própria vida, vive no mundo dos sonhos. Lembra que eu falei quando a pessoa está muito no mental, né? Muito fora da realidade, a gente tenta aterrar e aí a gente ativa mais o chakra básico, né? Em contrapartida para trazer a pessoa para o aterramento, né? Então, geralmente são pessoas que têm essa sensação. Mas, gente, é uma sensação exagerada.
exagerada, tá? Porque às vezes a gente tem assim, parece que eu não sou desse mundo, parece que eu não estou aqui e tal, né? Ok, acontece, né? Mas isso aí é no extremo, é o exagero. Eu estou vendo aqui que faltam só 2 slides para a gente terminar o chakra, viu? Ah, que é o esplênico e o humeral. Aí eu falo desses dois e a gente encerra, tá bom? O esplênico. Opa, calma. Ele é na altura do baço, né? Exaustor com 6 pás. Pás são as pétalas, né? Do chakra. É um dos responsáveis pela vitalização do organismo, já que absorve o prana, vitalidade do sol, e distribui pelo corpo. Também armazena as sombras. A função de extrair o prana para vitalizar o organismo é conhecida por certos elementos do plano astral que, por inconcebível abuso, se ligam a criaturas das quais querem extrair a vitalidade. Então, a atuação dos vampiros astrais geralmente é nesse chakra, tá? É isso, né? Os chamados vampiros espirituais costumam grudar-se como parasitas em verdadeira simbiose ao chakra esplênico, absorvendo para eles a vitalidade que esse chakra recolhe e deixando sua vítima em permanente estado de anestesia, que piora com o tempo até a desnutrição psíquica, que se reflete no físico, atingindo a desencarnação se não for atendida a tempo, né? Então, isso também são em situações bem extremas, né? Onde acontece o vampirismo. De modo geral, se colocam nas costas do encarnado para sugar com facilidade, pois o sentido giratório das pás impulsiona o prana para dentro do corpo, enquanto o vampiro a suga pelas costas. Nos casos mais graves de vampirização, se faz necessária terapia desobsessiva, não se esquecendo a mudança imprescindível da sintonia vibratória do obsediado, pela reforma íntima, sem a qual o tratamento não surtirá o resultado almejado. Então, a gente já falou sobre isso durante toda a aula, né? O que evita, né, a ação desses obsessores? É a nossa reforma íntima, é a nossa sintonia, né? O quanto que a gente está sintonizando numa frequência elevada, né? E isso, junto com o tratamento, pode resolver a situação, tá? Mas o tratamento sem a sua reforma íntima, sem a sua vibração elevada, não vai ter muito resultado, né? Pode passar. Isso. E aí agora, né, já finalizando, a gente já está chegando no final da aula, o chakra humeral, que fica localizado, né, perto do pulmão esquerdo, e fica nas costas, na altura do omoplata esquerdo, entre, entre o pulmão esquerdo, entre e sobre o pulmão esquerdo. É o chakra espiritual, pois através dele que as energias se conectam. É o chakra mediúnico de proteção, porque equilibra as energias positivas e negativas em excesso. Então, tudo que está em excesso, ele vai fazer esse contraponto, né, para equilibrar. É um gerador energético fundamental no que concerne aos fenômenos mediúnicos. É através dele que recebemos, em primeiro lugar, todos os contatos espirituais. É composto de 2 hélices ou pétalas que giram no sentido horário quando captam energia. É a incorporação. E no anti-horário, quando repelem a energia, na desincorporação. Tem coloração variável, mas o azul claro e o verde são predominantes. Oscila entre as outras matizes de acordo com a energia que está sendo captada. Assim, explica-se a importância de aplicação de passes nas costas dos receptores, pacientes e médicos, para limpar as energias agregadas e como forma de estimular o chakra humeral e receber e se acostumar às energias que são estranhas ao corpo espiritual do mesmo. Então, mais uma vez, aqui o autoconhecimento para a gente entender que tipo de energia está atuando no nosso chakra humeral, né? Se ela é positiva, se ela não é tão positiva, e o que a gente precisa fazer para equilibrar. Por isso que o passe, ele acontece tanto na frente, né? O consulente fica na frente do passista,
ele limpa e depois a gente vira, né, a pessoa de costa para limpar justamente esse chakra humeral e todos os chakras com a sua correspondência nas costas. Todo chakra, isso aqui, para finalizar a aula, é importante a gente falar. Se eu tenho chakra frontal com a roda, né, o círculo virado para frente, eu vou ter atrás da minha cabeça, com o círculo virado para trás. Então, são dois vórtices, assim, com aqui seria o círculo voltado para frente e esse aqui o círculo voltado para trás. Então, ele tem correspondência na frente e atrás do nosso corpo. Todos os chakras que a gente trabalhou, ele tem uma correspondência. O básico, que fica voltado para a terra, a correspondência dele é o coronário, que fica virado para o alto. É isso. Então, eu vou encerrar a nossa aula aqui, né, de chakras. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Rafa, me ajuda nessa hora agora para a gente esclarecer alguma dúvida. Ah, eu posso ver, sim, a indicação de livros para passar para vocês, né? Na apostila, a Carla coloca algumas indicações, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, seria interessante dar uma olhada na apostila, que lá ela fala de forma mais detalhada tudo isso que eu falei aqui na aula, viu? Ele é um tema bem gostoso. Ele é um tema bem gostoso de falar, enfim. Obrigada, gente. Certo. Alguma dúvida, alguma questão que queiram perguntar? Senão a gente vai encerrar, tá? E aí eu vou pedir que todos vocês fechem os olhos, tá? Respirem fundo nesse instante. Agradeço toda a espiritualidade, agradeço a todos vocês que estiveram aqui nesse momento. Que possamos absorver o necessário, o imprescindível para a nossa caminhada mediúnica e que possamos estar sempre elevando as nossas vibrações, trabalhando pela nossa reforma íntima, nos melhorando a cada dia na nossa caminhada, em todos os nossos contextos, em todas as nossas relações, nossos relacionamentos, e assim, com muita alegria, com muita paz e muito amor no coração, eu agradeço e dou por encerrada essa aula de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Rafa? Tô aqui. Rafa? Tô aqui na Você ouviu? área. Oi, não estou te ouvindo. É, seu celular que tá baixinho, mas tô por aqui. Peraí, peraí. Tá me ouvindo? Tchau, gente. Perfeitamente. Obrigada. Boa noite, viu? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até a Agora eu próxima. tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo você. Até a próxima. Boa noite. Deu tudo certo, Paty, deu tudo certo. A aula foi ótima, explicou muito bem, sua didática muito boa. Fiquem todos com Deus e até a próxima, gente. Tchau, gente. Bom Beijo a descanso. Boa todos. Tchau, noite. tchau. Tchau.